Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa eu me perco, como é a Casa do Dragão tá perdendo pra mim, né? É a temporada 2, episódio 6. É isso mesmo, gente? Lá foram 5 aqui. Episódio 2, temporada 6, gente. Temporada 2, episódio 6. Gente, eu tô aqui com 2 maravilhosos hoje nesse episódio. E nós estamos gravando hoje no menor estado do Brasil, mas nós somos muito maravilhosos, estamos levando entretenimento, estamos levando educação para todo o Brasil. Gente, eu tô aqui com Maria Guilhermina e com Guilherme, 2 maravilhosos aprovados na Universidade Federal de Sergipe. Que, diga-se de passagem, nota 5 no Enamed, viu? Um beijo, gente, esse estado arrasa. Parabéns, meninos. Guilherme, dá um oi aí. Olá, tudo bem? Oi, gente. Gente, eles estão tímidos. Primeira vez em rede nacional. É a primeira vez. Que é mais que o Jornal Nacional. Sou William Bonner. Agora a gente vai pro nosso Responde Rápido, que a prova é amanhã. O que é que você faria para relaxar? Eu assistiria um filme com minha mãe. Que Thrones. Beijo, mamãe maravilhosa. Qual dica te deram e você sabia que era barca furada e dispensou? Estudar na véspera da prova. Eu espero que a pessoa que disse isso não esteja assistindo o programa, né? Manda um abraço pra essa pessoa. Eita, aí é os... Mas, assim, alguns dos meus amigos que passaram, inclusive, demoraram um pouco mais a passar, pararam para estudar no dia da prova de manhã. Sim, eles começaram a estudar às 7 da manhã e terminaram de estudar às 11h30. E aí, quando foi sair o resultado, eles tiveram exatamente o que eles esperavam. Parabéns, meninos, tá? O nome disso é Kamikaze, ok? Homem bom, Osama Bin Laden. E quem te acalmaria na véspera da prova? Meu namorado. Inácio, soube que tá aí no jogo do Sergipe. Quem você não queria nem papo na véspera da prova? Meus pais. Valeu, meu tio. Gente, deixa eu explicar, tá? Guilherme foi meu aluno, mas Guilherme é meu primo e meu afilhado. Olha que sorte a dele, gente. Ele podia ter qualquer pessoa do mundo, mas é ele, meu afilhado. Valeu, meu tio. Valeu, Nina. Um beijo pra vocês. Acabou, porque eu não aguentava mais, viu? Foram 2 filhos que a gente jogou duro. Vamos lá. O que você já fez que deu super certo na véspera da prova? Eu gostava de ficar revisando o repertório. E você, o que foi que você fez que deu super certo também, assim, na prova? Dormir. Parabéns. Descanso é estratégico. O que você fez que deu super errado, assim? Porque vocês não passaram de primeira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que você fez que você sabe que deu errado? No dia que eu acordei, assim, no dia da prova, eu peguei o caderno e comecei a ler todas as matérias. Endoidou, surtou. Foi. E você, Gui, o que você fez assim que você já sabe isso deu errado, atrapalhou? Acho que eu me auto-sabotei, ficava duvidando muito das coisas, ficava me perguntando na minha cabeça se eu sabia ou não a resposta de algumas coisas e cheguei na prova com zero confiança para fazer. Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse menino, esses 2, eles tinham condições de passar de primeira, tá? Mas a gente sabe que sempre que a gente não passa, a gente olha pra trás e vê que a gente aprendeu mais. E todos os 2 ficavam assim... Eu vou abrir um parêntese pra fofocar desses 2 aqui agora. Esse aqui, Guilherme ficava... eu não vou passar, eu não sei o quê. Então, assim, a gente precisou de uma rede de apoio na família. E o que deu jeito foi a gente botar esse menino na terapia para ele entender que ele era capaz, que ele conseguia. Porque, assim, quando passou, estourando pontuação. E mesmo assim ficava naquela coisa, eu não sei se vai dar. E a minha amiga aqui do lado, Maria Guilhermina, ela se auto-sabotou. Ela achou que tinha feito mal o primeiro dia de prova. Não quis corrigir, também ficou com aquele sentimento de que tinha feito mal e foi fazer a prova do segundo dia borocochô, quando na verdade tinha estourado a nota do primeiro dia. Então fica a dica pra vocês, tá? De se confiar. Por isso quando eu acordo, olho no espelho e digo, que lindo, que maravilhoso. Mas que bom que vocês passaram, estão aqui, né? Ainda bem. Muito bem. Graças a Deus. Agora vem a nossa entrevista com os nossos aprovados. Ai, gente, eu me sinto tão simpático nesse programa. Vamos lá. Olha só. Contando com a terceira série, né, Guilherme foram 3 vezes, né, constando com a terceira série, Maria Guilhermina foram 2 vezes. E Maria Guilhermina, ela tinha um detalhe, ela foi minha aluna, né, na escola também, e ela disse assim, olha, se eu não passar de primeiro eu vou desistir. Ela estava bem cansada, já o ano começando, ela já estava bem cansada, que ela vivia com a cara assim, né, cansada. Depois foi que ela fez alguma coisa, ficou maravilhosa e passou. Mas ela dizia que ia desistir. O que é que fez você não desistir? Eu acho que em primeiro lugar o apoio dos meus pais, que eles sempre estiveram muito ao meu lado. E eles sempre acreditaram muito no meu potencial. Então sempre que eu tava mais triste, assim, eles tinham alguma forma, assim, principalmente meu pai tem umas frases motivacionais que sempre me colocam pra cima.
Eu acho que a terapia também me ajudou a enxergar mais o meu potencial. E eu também olhava, nossa, sou muito nova, é meu sonho, eu sempre quis passar na UFES. E aí eu resolvi dar uma chance pra mim, vou dar meu máximo, corri muito atrás. Eu acho que foi isso, o principal, assim, mudança foi o apoio que eu tive. Olha, gente, e assim, eu acompanhei de perto 2 pais maravilhosos. Inclusive, Maria Guilhermina, eu vou contar aqui agora. Várias vezes a gente falava por telefone, ou a gente fazia reunião escondido de você, pra gente se ajudar em como proceder com você diante das dificuldades. São 2 pais que dá pra gente botar assim no potinho. Ó, vamos fazer um especial dos pais. Gui, e você? Porque assim, né, você já tava assim, e aí, não consigo, tô ficando, vai ficar, mais um ano, não sei o quê, bererê, bobobô. E aí, o que foi que te fez não desistir? Eu acho que eu realmente já tava meio de saco cheio, assim, de assistente, de ficar repetindo os anos, mas tive muito apoio, tive apoio seu, tive apoio de Lara, Sou maravilhoso. tive apoio dos meus pais também, por mais que eu falasse que não queria contar com eles na época, no dia da prova, eu não queria conversar com eles, porque eu sabia que eles iam perguntar tudo sobre a prova. É porque doido é doido. Mas durante o período eles sempre me apoiaram, disseram que só precisava estudar. Então, quando eu mudava minha rotina drasticamente, meus pais estavam lá pra me ajudar a colocar uma coisa a mais, a outra, que fosse me ajudar a relaxar. Então, assim, eu nunca me vi fazendo nenhuma outra coisa. Eu nunca imaginei, por exemplo, fazendo direito nem nada. Eu nunca consegui pensar em um futuro que eu não tivesse fazendo medicina. Então, eu nunca pensei eu já tive muito desmotivado, mas eu nunca pensei de verdade em desistir de vez, porque eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Ai, gente, eu queria ter, assim, essa convicção de vocês, porque eu tô nessa profissão, mas eu acho que eu nasci pra ser, assim, tipo, presidente da República, campeão do Big Brother, eu não me vejo, assim, o resto da vida, professor. Qual é a dica que você dá, Guilhermina? Como você passou, assim, de segunda, né, e a gente sabe que é a média de 3, 4 vezes, qual é a dica que você dá de estratégia pra quem tá começando? Olha, meu primeiro ano de cursinho, qual que é a dica que você dá pra essa pessoa? Eu acho que primeiro que me ajudou, assim, a mudar mais o jogo foi ter humildade. Então, tipo assim, eu não passei. E mesmo que eu tenha feito um bom terceiro ano, eu comecei, assim, pegar os assuntos. Mesmo que eu pensasse, eu já sei disso. Mas eu tive humildade e estudei direito. Não quis falar, não, isso eu já sei, só vou dar uma revisada por cima. E outra coisa que me ajudou, acho que foi, tipo assim, que mudou tudo, foi começar a revisar direito. Porque o meu maior erro no terceiro ano é que eu não revisava direito. E depois eu comecei a fazer mais questão, revisar, não ficar muito tempo sem ver um assunto, ainda mais aqueles assuntos que a gente tem mais dificuldade. Minha pontuação melhorou muito. Acho que foi isso. Pois é, maravilhosa. E Gui, qual é a melhor estratégia para você, para quem já está tentando há muito tempo? Porque assim, a gente entende, às vezes a família não compreende, mas hoje quem quer uma federal, uma vaga de medicina, é muito concorrido, porque assim, são muitos alunos, seja Enem, seja vestibular tradicional próprio, é sempre muito concorrido, e às vezes a família não entende, que é como se fosse um concurso público realmente antecipado, um concurso já de carreira. Algumas pessoas comparam assim. O que é que te fez, assim, qual a estratégia de estudo ou dica que você dá para quem já tem mais tempo também no cursinho? Eu acho que para a grande maioria das pessoas que já têm um certo tempo, conteúdo não costuma ser um problema, já que você já carrega uma bagagem em terceiro ano, de outros assistentes, então mesmo para mim, conteúdo não era um grande problema. Mas eu faltava um pouco de humildade, acho que faltava um pouco de você sentar e fazer muitas provas, mas também corrigir elas, dando muito tempo para correção. Tinha épocas em que eu passava praticamente o mesmo tempo que eu demorava para fazer uma prova, eu passava para corrigir ela, corrigir as que eu tinha acertado, corrigir as que eu errava. E aí, tipo assim, no meu último ano eu fiz muitos simulados, mas diferente dos outros anos eu passei muito tempo corrigindo eles. E aí essa correção foi que me ajudou, por exemplo, a encontrar uma coisa na prova de linguagens, que era uma coisa de dificuldade, a encontrar um padrão e entender onde é que eu precisava, o que é que eu precisava fazer para acertar as questões que muitas vezes eu já errava antes. E aí, depois de um tempo, quando você começa a corrigir e passar mais tempo fazendo isso, aí você começa a enxergar a prova do Enem de uma forma um pouco mais robótica, fica um pouco mais fácil de fazer a prova. Identifica os padrões, né, que é o que a gente sempre fala. E os dois tinham essa dificuldade em linguagem, né? Depois que pegaram o jeitinho, desenrolaram. E Guilhermina, qual que era o seu maior desafio enquanto estudante para passar em medicina? Lidar com o resultado ruim. Eu sempre ficava bem triste, assim, eu acho que no primeiro ano de cursinho eu consegui lidar de uma forma melhor, mas Inácio está de provas que, assim, coitado, tenho pena dele, porque quando tinha um resultado ruim, sempre sobrava pra ele, assim, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, eu vou desistir. Mas depois, assim, eu acho que você, com mais maturidade, você vai lidando melhor e você vai criando mais resiliência. Porque hoje em dia a geração não está acostumada a se frustrar. E a frustração, ela faz parte, a derrota é pedagógica, e essa questão da avaliação dos simulados, a gente vai até falar mais na frente, é extremamente importante, e um resultado ruim não define você, ele te dá a oportunidade de você melhorar pedagogicamente e entender
coisas que você pode avançar. E Gui, o que você fazia quando você estava cansado de estudar, para manter o ritmo, né? Para manter o ritmo, uma das coisas que no começo, quando eu estava fazendo os primeiros assistentes, assim, quando eu estava sem vontade de estudar, eu tentava responder questões que não tivessem, ou então estudava mais, fazia pausas mais constantes, ao invés de estudar, tipo assim, 55 minutos, como eu sempre fiz. Estudava 55 minutos, parava 5. Ao invés de fazer isso, eu diminuía muito tempo, porque eu sabia que eu não estava com cabeça para estudar. Estudava, tipo, 25 minutos fazendo questão e descansava 10, e aí começava a administrar mais o tempo. Depois de um tempo, eu comecei a achar que valia mais a pena simplesmente, tipo assim, descansar, pegar um dia que você tá de saco cheio e tipo, parar um tempo, ou então você tem 4, 5 horas de estudo na sua rotina, pegar uma hora dessas e descansar, porque às vezes eu me forçava muito e isso só me deixava no final frustrado no final do dia por não ter conseguido bater as metas. Eu queria abrir um parênteses aqui, gente, que é o seguinte: vocês que são estudantes, vocês recebem muitas informações. Nas redes sociais vocês têm vários testemunhos de pessoas que dizem, olha, eu fiz isso e passei, mas cada um tem a sua história. E eu me recordo que todos dois sofriam muito com a questão do descanso, né? E eu nunca vou esquecer do dia, eu recordo bem, na última semana, você mandou uma mensagem para mim dizendo assim, olha, eu recebi essa orientação de uma pessoa, essa orientação de outra, e eu queria saber sua opinião. Aí uma orientação era para ele fazer uma coisa, outra era para ele fazer não sei quantos simulados. Aí eu cheguei para ele e perguntei assim, como que você tá? Você tá cansado? Você tá como? Ele disse, não, eu tô morto. Eu disse, então você não vai fazer nada, você vai descansar a semana inteira. Porque às vezes você só tá precisando de uma alma de luz, Sim, né, que diga assim, meu filho, descanse, sem pena. Porque o descanso é estratégico. E aí, Guilhermina, eu queria saber qual que foi o papel do descanso na sua estratégia. Uma coisa que me marcou muito é que dia de domingo específico, minha mãe não deixava eu estudar. Tipo assim, era proibido. Ela não levava. Eu tenho o costume, assim, com minha família, e todo domingo todo mundo almoçar junto, na casa dos meus avós. E pra mim, até hoje, tem um papel afetivo muito grande. Então era o momento que eu conversava com minhas tias, com os meus avós, que eu conseguia me distrair, que eu conseguia desopilar um pouco, esquecer do que eu tava vivendo, assim. Deixar lá na sala de estudos, depois eu volto, amanhã eu volto. E é isso, eu conseguia descansar e relaxar com minha família. Coisa boa, maravilhosa. E Gui, me conta uma coisa, como que foi essa sua estratégia assim? Como é que você corrigia seus simulados? Acho que principalmente no ano que eu mais corrigi os simulados, eu parei um pouco de corrigir também só as questões que eu errava, mas eu sentava, pegava questão por questão, muitas vezes, como a correção vinha muito próximo da época que eu tinha feito simulado, então eu lembrava de muitas delas. Aí, para correção, eu tentava procurar os padrões das questões, então mesmo a prova de linguagens, eu começava a corrigir, por exemplo, questões primeiro de tirinha, que são as primeiras questões que eu já tinha feito, procurava encontrar os padrões, entender por que eu errei algumas questões, as questões que eu acertei, eu muitas vezes ficava comparando elas com as que eu errei, para entender o que é que tinha de dificuldade entre uma questão errada e uma que eu tinha acertado. Eu realmente estava procurando uma forma de responder a prova de linguagens sem depender tanto de interpretação de texto. E aí eu comecei a aplicar isso nas outras matérias. Eu comecei a pegar, por exemplo, uma coisa que eu já tinha costume, porque a gente vê isso no cursinho com você, então a gente já se acostuma, por exemplo, a ver muito padrão na prova de biologia. E aí você começa a ver muito padrão em outras provas também. Então, tipo, eu lembro até hoje que teve uma questão de eletromagnetismo que eu acertei ela, que a resposta era tipo fogão eletromagnético, uma coisa assim, que eu acertei ela quase sem ler, porque eu contei a prova e disse, falta uma de eletromagnetismo. Então é essa. E aí... Gente, não faça isso. E aí foi lá e tava É certo. o risco, né? É o risco, mas assim... Eu amei, tá, gente? Essa parte vocês não façam. Mas o pior é que às vezes a gente vê que sempre tem alguma coisa. Padrão, né? Você se acostuma a ver questões muito padronizadas. A gente não vai dizer que isso é uma ciência, mas a gente entende que tem os padrões. E você, Guilhermina, como é que você corrigia os seus simulados? Então, eu sempre, ele comentou, né, que ele errava muito nesse negócio de correção, eu também errava muito, eu demorava um século, deixava lá na minha gaveta o simulado, porque eu não queria, dá muita preguiça de corrigir simulado, não vou mentir, mas é a parte que você mais evolui. Então eu pegava questão por questão, buscava entender primeiro, assim, sozinho, o que é que eu errei. Às vezes você acaba errando por cansaço, falta de atenção. Então são erros que você mesmo consegue corrigir. E eu acho que até quando você quebra um pouco a cabeça, você consegue fixar mais. Mas aí quando eu via que não conseguia de jeito nenhum, eu buscava por alguma resolução. E também procurava ver se tinha algum padrão nos meus erros, para eu tentar ir atrás daquilo.
e também se eu tava falhando mais em algum conteúdo, e aí eu Sim. botava na minha rotina para estudar mais. Ótimo. E me diga uma coisa, como era a sua estratégia de prova? Como é que você fazia o seu Enem? Você começava por quê, por quem? Só pra gente entender. No primeiro dia, por mais que eu não gostasse de linguagens e gostasse mais de humanas, eu sabia pela diferença de peso que não tinha nem sentido começar pela prova de humanas, porque ela não valia muita coisa pra mim. Então, por mais que o número de acertos de humanas numa faculdade que você quer, tipo medicina, no final vai ser importante, ainda assim é melhor estar 100% concentrado numa prova de linguagens, porque o peso era muito maior para medicina. Então, normalmente para mim era eu começava, olhava o tema da redação, anotava algum repertório, alguma coisa que eu já queria usar, muitas vezes pelo menos anotava o que eu ia usar de problema, de causa, de consequência para os desenvolvimentos, e aí partia para a prova de linguagens. Aí eu ia para as questões que supostamente são mais fáceis. Quadrinho, questão de imagem, questão de propaganda, coisa que você está acostumado a fazer de forma mais robótica, você já conhece os verbos que vão estar nas respostas, o jeito que a resposta vai estar, e aí são questões que você acaba correndo muito. Aí eu fazia a maior parte, maratonava essas questões, deixava tudo que era poema e texto literário pro final. Tadinho dos poemas, né, gente? A mesma coisa na prova de natureza, é a mesma coisa. Sempre comecei por natureza porque valia mais, mas sempre fazendo as questões mais fáceis, dando prioridade a questões que não eram de conta, fazia praticamente todas as questões de biologia de primeira, porque eram questões que valem muito no TRI. E aí depois eu ia para matemática para dar uma olhada nas questões mais fáceis, mas sempre priorizei fazer, digamos assim, as questões que deixassem o meu ego mais elevado, para poder fazer o resto da prova. Humildes. E você, Guilhermina, Minha como é? estratégia era igual a dele. Era igual, assim, eu começava por... Eu olhava o tema da redação, anotava alguma coisa, e eu acredito muito nisso, que você vê o tema, mas quando você vai fazendo as questões, seu cérebro vai trabalhando, mesmo sem você perceber. Mas eu anotava o que eu achava que eu ia utilizar, fazia logo linguagens, questões mais fáceis. Eu lembro que na primeira hora eu deixava pra linguagens, aí eu conseguia fazer mais de 30, mais ou menos, porque você vai fazendo as mais rápido. fáceis, Isso. Aí depois, eu acho que eu fazia logo o rascunho da redação e ia pra humanas. Aí humanas eu sempre fui mais rápida, assim. Aí depois eu voltava pra chatas de linguagens e depois passava o rascunho da É redação. porque de humanas também é mais fácil até pela forma da prova, né? A de linguagem traz isso. Mas por que eu tô perguntando isso, gente? Estratégia de prova é muito individual. Você treina nos simulados, escolhe a que o seu rendimento é maior e aplica no dia da prova. Um grande erro que a galera que faz uma prova mais concorrida e que chama poucos alunos é justamente você treina uma coisa quando chega no dia quer inventar moda. Então, essa dica fica para vocês. Pra gente fechar essa parte da nossa entrevista, eu vou fazer 2 perguntas ligadas à família para vocês, tá? Qual o papel, assim, e o desafio? Você tinha uma irmã médica, né? Como é que foi isso aí na preparação e qual o apoio dela? Beijo, maravilhosa! No geral, assim, Laia sempre me apoiou muito, literalmente muito, assim, de qualquer coisa que precisasse. Um dia que se eu tivesse triste, ela mandava coisa lá pra casa, ela, tipo assim, tava sempre junto. Olha que fofinha. Sempre perguntava. Laia já mandou coisa da Bate de Latte pra eu ir lá pra casa. Antes de ter Bate de Latte aqui na Caju, ela tava mandando sorvete Olha lá que pra casa. nojenta, pra minha casa não mandou nada, né? Então, assim, ela sempre me apoiou muito nessas coisas quando eu viajei pra São Paulo, ainda no último ano de assistente que eu tava lá. Ela sabia mais ou menos o que falar e o que fazer pra me desconectar muito da rotina. Então, assim, sempre foi um apoio muito grande e acho que não tem como dizer que não tem. Você sempre tem aquela comparação de minha irmã foi uma pessoa que passou no primeiro assistente e eu não, então quando passou o primeiro assistente ela não tinha passado, você dava aquela comparação entre que você compara o resultado dela com o seu. Mas porque você fica numa convivência muito grande, são situações diferentes. Quando você passa, você esquece que existe essa comparação. Mas quando você vive ali, você não tem como não associar, por exemplo, ela a uma pessoa no estado onde você queria estar, ou pelo menos queria adiantar para poder chegar lá. Foi minha aluna também, viu, gente? Só para deixar registrado. E Guilhermina, qual o papel da família nesse do papai e da mamãe? Ai, eles são tudo assim na minha vida, em todos os aspectos. E eles sempre estiveram ao meu lado. Quando eu não passei de primeiro, eu fiquei muito mal. Assim, eu fiquei muito triste. E eles sempre, assim, me ajudaram a recomeçar. Me levar, meu pai sempre me levou desde o colégio, todos os dias pro cursinho. Ele me levava, me pegava, sempre perguntava como é que tava a minha rotina. Quando eu tava com dificuldade em alguma coisa, que às vezes não poderiam fazer nada por aquilo, não tinha como me ajudar diretamente, assim. Mas eles sempre perguntavam, o que é que eu posso fazer pra te ajudar? O que é que a gente pode fazer como família? Então, quando eu tava mais triste, eles me acolhiam ainda mais, eu ficava um tempo com eles. Minha mãe, eu lembro que chegando perto do Enem, a gente ainda começou a assistir uma série pra passar tempo, pra se distrair. Então, eles sempre me ajudaram muito.
Vocês estão vendo que o povo passa porque é profissional do estudo, viu? Não é armengue não, viu? Aqui no menor estado da federação, o povo estuda. O corte é alto. Agora a gente vai pro qual a sua preferência? Ah, gente, eu tô muito feliz aqui. Wesley Safadão ou Xande Avião? Wesley Safadão. Diga, nem ouvi. Diga do nada. Yasmin Sensação ou Solange Almeida? Yasmin Sensação. Eu não sei se é fanatismo. Tem por sua causa, né? Porque eu só comecei a escutar por sua causa. Tá vendo, Yasmin Sensação? Me leva pro seu show, mas eu, quando estou longe de, me sinto como uma menina. Netflix ou Prime? Netflix. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Harry Potter. Game of Thrones ou Casa do Dragão? Game of Thrones. Eita, acerola ou laranja? Laranja. Manga ou siriguela? Manga. Abaís ou Caueira? Caueira. Nunca nem fui pra isso. Inverno ou verão? Verão. Carnaval ou São João? São João. Genética ou evolução? Evolução. Ecologia ou citologia? Ecologia. Meu Deus. Histologia ou fisiologia humana? Fisiologia. Saúde ou taxonomia? Saúde. Banho de mar ou banho de rio? Banho de mar. Agora a gente vai ver o nosso quadro Era uma Vez! Ai, meu Deus. Era uma vez. Ah, era uma vez o Zé Gotinha e tava no posto de saúde. Meu Deus. O Zé Gotinha tava no posto de saúde pra uma vacina de vaca amarela. Que loucura! Ai, tô com medo agora. E lá no posto de saúde tinham várias briófitas. Que bacana! Mas o Zé Gotinha não tomava banho e tava com muito fedor. E aí, no posto de saúde, ia ter um show de Belmarx. Menino moderno esse posto de saúde. Véi. E depois do show de Belmarx, o Zé Gotinha queria entrar pro BBB. E aí, o Zé Gotinha, depois do BBB, deu uma entrevista pro SBT. E durante a entrevista pro SBT, apareceu uma barata no estúdio. Ah, é artrópodes! E essa barata era muito louca e começou a subir no Zé Gotinha. Meu Deus, que loucura! Impossível. Não tem como. E depois, com barata e tudo, o Zé Gotinha levou a equipe do SBT pra boate. Ai, que loucura! Que boate! Bem, essas palavras não tem Não, como não. Acho que é a primeira palavra que veio na minha cabeça. Guilherme não teve muita opção, porque como eu sou o padrinho, então ele não podia escolher outro curso, né? Mas assim, Guilhermina, o que levou você, porque na primeira vez que você teve um contato com o curso, o que levou você a fazer biologia de novo na experiência com a gente? O que a plataforma te ajudava no seu estudo? Então, o que me levou a fazer de novo é porque eu já sabia quão bom era, Para! E assim, eu queria começar a escolher para o meu primeiro ano de cursinho, como eu queria passar, o que poderia me ajudar de melhor, assim, na minha preparação. Sou eu. Então, eu já sabia, assim, que você pegava muito nos padrões, e para mim, o que é a virada de chave é você perceber os padrões do Enem. É você perceber que aquela questão, aquele assunto, provavelmente vai cair de várias formas, mas que a linha de raciocínio é muito parecida. Então, você sempre teve muita estratégia em relação a isso. As suas aulas eram muito certeiras e eu não queria perder tempo. Então, foi isso. A sua Tô passado comigo assertividade. mesmo, viu, gente? Ai, matéria paga! Coisa boa. E você, Gui? Porque mesmo sendo da família, você podia não assistir às aulas nem usar o material, né? Mas o que da experiência lá da Isolado ou da plataforma, porque na época a gente só tinha um online pra vocês, né? O que daquilo ali te ajudava no seu estudo? Não pode também falar tão bem pra não dar muita moral pra você, né? Ai, a gente vai ser cancelado. Não, mas assim, acho que é a mesma situação que ela. Eu nunca fui o tipo de pessoa que sentava pra estudar e, tipo assim, queria, meu Deus, me debruçar num assunto por 12 horas seguidas, porque eu quero saber tudo sobre aquilo. Eu queria aprender, mas eu gostava muito de uma situação mais objetiva. Então, tipo assim, as aulas, eu assisti uma aula de biologia, a pessoa ficar, tipo assim, revirando, enrolando, não me ajudava em nada. Eu queria saber exatamente como caía em uma prova, assim como eu queria saber como caía quando eu fiz outras provas de vestibular tradicional. Eu queria saber exatamente como ia cair na minha prova, ou pelo menos o mais próximo disso. E assim, no geral, as suas aulas, tanto no presencial quanto
no online sempre foram muito leves, sempre foram aulas rápidas, bem objetivas, que realmente davam muitas dicas para a prova e E é isso. E eu boto pra torar por causa dessa madeira. Agora vamos lá, porque você é matéria paga, você é da família, pode falar pouco, viu? Vamos lá. Maria Guilhermina, de material, o que você mais usava que você dizia assim, poxa, isso aqui me ajuda bastante? Eu gostava muito dos simulados, daquelas 15 questões, eu fiz todos, adorava. E também, eu acho que foi as questões, pra mim o que foi me ajudava, o caderno de questões me ajudava bastante, porque como a gente já falou, né, tem bastante, assim, pegar bem os padrões da prova. Gente, olha, é impressionante. Esse episódio é o 6º, né? Todo mundo que a gente falou, assim, que foi pra Enem, todo mundo falou de simulado. Só por causa disso, aí eu já mudei tudo. Esse ano, no curso do Enem, tem um simulado por mês, além de todos que já tinham com questões inéditas. Porque eu disse assim, não, vamos... Não, era muito bom, eu adorava. Eu adorava, gente, matrículas abertas. Agora a gente vai pro nosso Complete a Música, porque todo mundo aqui é artista. Vamos lá, vocês podem completar a música juntos. Vamos lá, essa música é maravilhosa. A gente tá chegando, a gravação tá sendo num período próximo ao São João, então a gente tem que, né, valorizar, porque Sergipe é o país do forró. Inclusive você que é de qualquer lugar do Brasil, tá? Olha só, Gustavo, vai me dar um extra, viu? Você que é de qualquer lugar do Brasil, Sergipe é o país do forró. Temos dias e mais dias, meses de São João de forró para você. Vem pro nosso estado. O governo já vai me dar uma parte. Vamos lá? Ó, se eu soubesse o que fazer pra tirar você... na minha cabeça... O que mais? essa parte. Um lado diz que quer ficar com você. Não faço ideia. Acho que música não é o nosso O forte. outro diz que... Mas acontece que no meu coração não é... Gente, tentativas em vocês nunca ouviram. Não, eu só sabia a parte que ele falou. Mas e o refrão? Tentativas em... Essa parte do meio. Pra tirar você do coração. O pessoal tá fraco no repertório, viu? Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, pula. Bole, bole. Sem bolando. Sem parar. Hilari, hilari. Gente, Xuxa, me leva pra sua nave. Vamos lá agora, viu, gente? Ó. Todo tempo. Sozinho nessa torre. Você chamou meu nome, agora eu posso ouvir. E me trouxe De volta pra essa vida. de sabor dessa sina. De Ofélia. Um beijo pra esses maravilhosos. Agora vamos lá, minha gente. O De Frente com Digi. Uma cor. Preto. Um penteado. Preso. Rabo de cavalo. Uma marca de tênis. Nike. Uma bolsa. Longchamp. Uma planta. Briofta. Um animal. Cachorro. Uma cidade do estado de Sergipe. Aracaju. Um estado do Brasil. Sergipe. Amor! Uma praia de Aracaju. Aruana. Uma atração do São João. Ou é safadão, vem? Deve vir, não é possível, né? Vem. Vem. Tá Um tudo bloco do Precaju. bem. Ivete. Ai, eu amo! Maravilhosa! Vamos derrubar tudo. Um filme. Não vem. Harry Potter. Um livro. Off campus. Uma cor de camisa. Azul marinho. Uma pessoa fofoqueira. Eu e minhas amigas. E agora com vocês o nosso teste do polígrafo com a polígrafa. Hoje nós temos uma pessoa maravilhosa aqui pra isso. Gui, é verdade que você fez xixi na cama até a adolescência? Não. Olha, tá mexendo, hein? O meu tá mentindo. Guilhermina, é verdade que você era atleta de GRD na escola? Verdade. Verdade, tá É mesmo, é verdade. Que gracinha, eu chutei. Gui, é verdade que você começou a namorar com a sua atual namorada com uma semana de ficando? É verdade. Mentira. Pior que é verdade. É verdade. Emocionado, com um mês já tava de aliança. Essa é da minha família, a gente é intenso mesmo. Foi criticado, mas eu apoiei. Maravilhosa, tá aqui. Bota a mãozinha aqui pra aparecer. Bota a mãozinha aqui pra aparecer, que a mãozinha tá aqui, ó. Isso, maravilhosa! Maria Guilhermina, é verdade que o seu namorado faz medicina e torce pro Confiança? Mentira. Mentira. Mentira! Ele vai Vamos ficar falar a verdade, morto, ele né? morre. Ele torce para o Gipão. Tá lá agora no jogo. Gui, é verdade que você perdeu o bebê no intermédio? Não. Não. Verdadeira. Graças a Deus. Guilhermina, é verdade que você só tirava nota baixa na escola? Mentira. Verdadeira. Pior que é mentira, ela arrasava, esse negócio tá descalibrado, viu? Vamos lá? Gui, é verdade que o seu padrinho é o melhor professor de biologia do Brasil?
falou que é verdade. Senão É eu vou verdade. Claro que é verdade. Só é, gente! Ai, eu vi o menino nascer, tava na porta de casa, a mãe dele. Ai, aproveitando, ó. Quem rompe, gente, ali, o líquido que saiu é amniótico, tá? Já fica a dica da prova. E ele nasceu no Natal, só ganhou um presente. Agora é o nosso Enem aí, com esses maravilhosos que brocaram no Enem. Vamos arrasar, comigo, gosto, gostoso. Faça uma cara de apaixonado, pedindo um beijo, sem falar nada à sua namorada, ou imite um tucano chocando seus ovos. Oh, meu Deus. Como é a carinha de apaixonado? Não sei como é a cara é apaixonada. Acho que a minha cara é de bobo, né? Não consigo. Lara, vamos fazer figurinha com isso. Maria Guilhermina, console o seu namorado porque o time dele tomou de goleada Ai, no meu Campeonato Deus. Sergipano, Impossível. ou imite um grão de pólen de uma gimnosperma Hã? sendo disperso pelo ar. Não fique triste. Próxima vez a gente vai ganhar, é assim mesmo. Às vezes a gente perde, acontece. Vamos Pelo menos ganhou um título grande agora. É, né? Foi. Ele tá feliz. Pois é. Gui, faça uma declaração de amor pra sua irmã e peça pra ela pagar uma viagem importante pra você, ou imite o endométrio descamando quando a queda da progesterona. Tá. A primeira parte é fácil, que eu faço o tempo todo, que é pedir dinheiro a Lara. Isso, então pronto. Então, arrasou. Lara, te amo muito, tô com muita saudade. Por causa da saudade, eu acho que você deveria pagar uma viagem pra gente pra Gramado. A gente já pega o avião aí de São Paulo mesmo, minha mãe já vai pra aí, de lá a gente já emenda pra Gramado já, tá tudo tranquilo. Vamos gastar esse dinheiro, viu? Guilhermina, brigue com alguém que pisou no seu pé no forrocaju ou imite um néfron filtrando sangue e produzindo urina. Ai, tá doida é? Pisou no meu pé por quê? Vai apoiar. Gente, esse foi o nosso episódio quanto, gente? É temporada 2, episódio 6. Gente, que maravilha. Um beijo pra esses maravilhosos. Agora dá um recadinho de tchau aí de vocês, viu? Tchau, gente, foi isso, obrigado por assistirem e é isso, né? Não tem nada melhor do que assistir o jornal na plataforma pra passar no Enem. Ai, gente, bateria paga. Tô muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Genal foi uma pessoa muito importante na minha preparação. Eu confio nele, assim, de olhos fechados. Sempre pedi as opiniões também. Tô muito feliz por estar aqui. E é isso, gente. Nunca desistam, uma hora vocês vão conseguir. Gente, olha, não se preocupe, vocês querem ser apoiados por mim, eu vou passar em medicina agora de novo, vou cursar e aí eu abro o DMed, né? Ou MedD, alguma coisa assim que vai ser pra ajudar vocês na residência. Beijo, Agora. gente!